Olá, graça e paz a todos. Hoje é 29 de abril, 11h40 da manhã. Estou falando horário de Portugal, que é onde eu estou. Ontem foi dia 28 e eu estou dizendo as datas porque nós tivemos um apagão geral no país todo. Energia elétrica 100%, telefones também, os telemóveis ou celulares foram reduzidos de serviço, internet também acabou tudo. E houve uma correria intensa nos mercados, postos de combustíveis e tudo mais, no afã de se preparar para um possível período de escassez de produtos e tudo mais. E aí aquela loucura toda, né? Mercados lotados, gente preocupada e os aeroportos cancelando voos, transferindo voos para outros lugares. Eu ouvi na rádio que havia centenas e centenas de pessoas no aeroporto de Lisboa aguardando por transporte, Uber ou qualquer outra coisa. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse tempo de ontem, baseado no texto do Senhor Jesus que está lá em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, de 1 a 8, diz assim, Jesus disse, né? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Bem, o começo desse texto são duas situações diferentes. Jesus ele fala da destruição do templo de Jerusalém, o que aconteceu por volta do ano 70 após Cristo. Então, foi derrubado mesmo o templo, não ficou pedra sobre pedra, como ele disse ali. E depois, a partir do versículo 3, ele fala sobre o final dos tempos, uma vez que ele é questionado pelos seus discípulos quando aconteceria, os sinais e tudo mais. Então, Jesus ele fala, olha, cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos cristos, porque eles enganarão a muitos. E por que eles enganarão a muitos? Porque eles trarão argumentos que, de acordo com as circunstâncias, parecem ser verdadeiros. É a tal da falácia, né? Faz todo sentido, mas não é verdade. Então, com relação a ontem e essa passagem aqui, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, mas eu estou dizendo que Jesus está, a volta de Jesus está encurtando cada vez mais o tempo, cada vez está mais próximo da volta de Jesus. Não sei, pode ser amanhã ou depois? Pode. Mas o fato é que, seja quando for, quanto mais passa o tempo, mais próximo fica. É real, é verdadeira a volta de Jesus. E aí, o pânico de ontem, né? Nós precisamos confiar mais no Senhor. Porque nós dizemos assim, eu tenho fé. E no momento que essas situações acontecem, a gente se desesperar e ficar louco e entrar num pânico terrível, isso nos mostra que nós precisamos aprender mais sobre fé e desenvolver mais a fé com a ajuda do Espírito Santo, né? Então, seja qualquer situação, mesmo que seja o final do mundo mesmo, que isso vai acontecer, não entre em pânico. Eu também preciso da graça do Senhor Jesus para não entrar em pânico e manter-me firme, independente das circunstâncias. Porque o final dos tempos será terrível, será perseguição, morte, né? Muitos não creem que a igreja passarão pela tribulação. Eu creio, mas
e será perseguição, e nós vemos que a perseguição já está acontecendo com a igreja, com o cristão, né? E aí muitos alegam, porque os crentes ou cristão faz besteira e etc. Faz mesmo, os homens e as mulheres fazem besteira, são humanos que erram, né? Mas nós cremos na volta do Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa fé, ao ponto de que quando essas tribulações vierem, nós estejamos prontos para enfrentar todas elas, né? Então, no versículo 6, Jesus fala assim, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. E ontem uma das possíveis causas que nós ouvimos aqui é de um ataque cibernético, de uma guerra e tudo mais. Então, não foi uma guerra, pelo menos até então não está revelado nada, mas foi no mínimo rumores de guerra. De qualquer maneira, se você fizer uma pesquisa, você vai observar que as guerras têm aumentado. Mas eu não vejo. Há guerras acontecendo todo canto, toda hora. Diferente das guerras mundiais, primeira e segunda guerras mundiais, mas há conflitos, né? O tal da Guerra Fria, são guerras econômicas que matam pessoas, que oprimem pessoas e tudo mais. Então, Jesus, ele retornará. E sim, isso é verdade, isso vai acontecer, nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, eu e você precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, para que quando ele vir, ele não nos encontre desapercebidos acerca da sua volta, né? E estar preparado com a volta de Jesus é estar em Cristo, é estar no Senhor Jesus com a fé nele, buscando a sua vontade, honrando o seu nome e sendo bênção na vida das pessoas. Nesses momentos como esse que aconteceu ontem e também do Covid, que aconteceu alguns anos atrás, nós vemos o quão frágil ou quão frágeis nós somos, o quão limitados, o quão indefesos nós somos. Uma falta de energia, a gente já fica doido, internet já começa a bater o coração e tudo mais. Então, que o Senhor nos ajude a entendermos a nossa dependência dele. Porque a nossa dependência em aparelhos eletrônicos, em internet, energia elétrica, etc., é nada. Isso vai falhar um dia e só vai nos mostrar que nós estamos confiando em coisas ou pessoas erradas. Como Davi diz lá no Salmo 20, versículo 7, muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Talvez se Davi estivesse vivo hoje e escrevesse o Salmo 20 hoje, ele diria assim, muitos confiam em internet, muitos confiam em redes sociais, muitos confiam nos governos de direita ou de esquerda, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que a sua confiança e a minha confiança estejam no Senhor nosso Deus. E independente das circunstâncias, Deus está acima de todas elas, sejam elas boas ou ruins. O Senhor está no controle. E se você ainda não tinha pensado sobre o final dos tempos, pense, porque cada um de nós é como uma sombra, é como uma névoa que passa. E mesmo que Jesus não volte até daqui 50 ou 100 anos, nós morreremos até lá, né? E aí nós encontraremos com quem? Né? Então é uma pergunta para nós fazermos. Eu, pela graça do Senhor Jesus, me encontrarei com Ele no paraíso, não porque eu mereça, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue por mim e por ti. Que Deus abençoe você, fique tranquilo, na paz do Senhor, mas busque o Senhor incessantemente. Um abraço a todos vocês.